Olá, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal O Espírito e a Luz. E vamos então retomando a releitura da obra Crônicas de Além Túmulo, desta vez o capítulo 11, de título Coração de Mãe. Dolorosa e comovedora é a carta dessa mulher maranhense que te chegou às mãos, trazida nas asas de um avião trepidante e ruidoso. Mãe desesperada apela para os sentimentos de paternidade que não me abandonaram no túmulo e grita aflitivamente como se as suas letras tremidas fossem vestígios arroxeados do sangue do seu coração. Eu peço a Humberto de Campos que mesmo do além salve o meu filho. Ele, que não se esqueceu dos que deixou na terra, não pode negar uma esmola à minha alma de mãe extremosa. E eu me lembro, comovido, dos apelos que me eram dirigidos pelos sofredores nos derradeiros tempos da minha vida, enquanto eu naufragava devagarzinho no veleiro da dor, entre as águas pesadas do oceano da morte. Eu daria tudo para enviar a essa mulher sofredora da terra que foi minha a certeza de que o seu filho é uma criatura predileta dos deuses. Tudo faria para imitar aquelas mãos ternas e misericordiosas que descansaram sobre a fronte abatida do órfão, da viúva de Naim, ressuscitando para um coração maravilhoso de mãe as energias do filho que padece sob as provações mais penosas. A morte, porém, não afasta do nosso caminho a visão estranha da fatalidade e do destino. Há um determinismo no cenário das nossas existências, criado por nós mesmos. O mal, com o seu cortejo de horrores, não está dentro dessa corrente impetuosa e irrefreável, mas todos os seus elos são formados pelos sofrimentos. Os homens de barro têm de batalhar a vida inteira, repelindo o crime e o pecado, mas inevitavelmente andarão atolados no pantanal da dor e da morte. O que mais me pungia, depois de haver perquirido as lições dos sábios daí, era a inutilidade dos seus argumentos ante as determinações irrevogáveis do destino. Após haver atravessado as estradas da ignorância despretensiosa, no limiar do imenso palácio das experiências alheias, presumia encontrar a solução dos enigmas que confundem o cérebro humano. Mas em todas achei o mesmo tormento, as mesmas ansiedades angustiosas. Frente a frente ao pulso inflexível da morte, toda a ciência do mundo é de uma insignificância irremediável. Nesse particular, todo o portentoso edifício da filosofia de Pitágoras não valia mais que as extravagantes teorias doutrinárias propaladas no mundo. Todos quantos laboram em favor do homem da terra esbarram nos muros indevassáveis da sombra. O Cristo foi o único que espalhou na masmorra da carne uma claridade suave, porque não se dirigiu à criatura terrena, mas à criatura espiritual. Assombrava-me o espetáculo pavoroso do mundo, onde as leis, liberalíssimas para a aristocracia do ouro e severas em face dos infortunados que palmilham o caminho espinhoso com os pés descalços e feridos, refletem o caráter humano com os seus incorrigíveis defeitos. E, despertando de longos pesadelos na porta da claridade da sepultura, a minha primeira inquirição com respeito aos problemas que me atormentavam foi uma pergunta dolorosa acerca dos contrastes amargos do mundo, onde aqui, porém, os gênios carinhosos da sabedoria abençoam, a sorrir, os que os interpelam, porque a decifração dos enigmas das nossas existências está em nós mesmos. Apesar do destino inflexível, há uma força em nós que dele independe,
como origem de todas as nossas ações e pensamentos. Somos obreiros da trama caprichosa das nossas próprias vidas. As mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos, ressequidos nas frondes verdes da vida. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. O sensualismo de Madalena foi expurgado nos prantos amargosos da expiação e do arrependimento. Quando pudermos ver o passado em todo o seu desdobramento, depois de contemplarmos a Messalina em sua noite de regalados prazeres, vê-la-emos de novo, arrastando-se nas margens do Tibre, enfiada num vestido horripilante de negras monstruosidades. Faltou-me na vida terrena semelhante compreensão para entender a verdade. Que essa pobre mãe maranhense considere esses realismos que nos edificam e nos salvam, e, como um anjo de dor à cabeceira do seu filho, eleve o seu apelo ao coração augusto daquele que remove as montanhas com o sopro suave do seu amor. Sua oração subirá ao infinito como um cálice de perfume derramado ao clarão das estrelas que enfeitam o trono invisível do Altíssimo, e certamente os anjos da piedade e da doçura levarão a sua prece como cândida oferta da sua alma sofredora, a magnanimidade daquela que foi a rosa mística de Nazaré. Então, nesse momento, talvez que o coração angustiado da mãe que chora na terra se ilumine de uma claridade estranha e misericordiosa. Seu lar destitoso e humilde será por instantes um altar dessa luz invisível para os olhos mortais. Duas mãos de névoa translúcida pousarão como açucenas sobre a sua alma oprimida, e uma voz carinhosa, embaladora, murmurará aos seus ouvidos: Sim, minha filha, ouvi a tua prece e vim suavizar o teu martírio, porque também tive um filho que morreu ignominiosamente na cruz. Bom, meus irmãos, finda então mais um capítulo 11, onde Humberto de Campos nos dá esta vasta elucidação sobre aqueles que sofrem e principalmente sobre esta mãe que provavelmente solicitou ao médium, de Humberto de Campos, que foi Chico Xavier, uma carta pedindo o auxílio deste espírito, e ele se vendo sem na condição de poder auxiliar diretamente como um espírito ainda na erraticidade, escreve para que essa mãe solicitasse ao alto ou a Nossa Senhora Maria para que acalentasse a sua dor referente ao seu filho. Então, é isso, meus irmãos. Obrigado a todos que chegaram até aqui no vídeo. Peço para que vocês, se estão gostando do nosso trabalho, possam dar um joinha, possam se inscrever no nosso canal, compartilhar para divulgar a mensagem. E é isso. Que Deus esteja conosco e Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.